Um defeito de cor. Capítulo 4. Continuação. A prisão. Fiquei na casa dos ingleses pouco mais de 1 ano, e durante esse tempo não tinha muito o que fazer, a não ser observar as meninas. Mas elas acabaram gostando da minha companhia, mais do que da companhia da Miss Margaret, o que não era vantagem alguma. Aliás, acho que a Miss Margaret também acabou gostando de mim, porque eu a livrara de estar sempre com as meninas, e então podia passar as tardes trancada no quarto, lendo, ou então acompanhando a Mrs. Clegg em visitas às amigas. As mulheres estrangeiras quase não saíam de casa com acompanhantes pretas, preferiam as empregadas brancas, que muitas vezes tinham se mudado com elas dos países de origem, coisa que logo algumas sinhás brasileiras começaram a imitar. Faziam-se acompanhar de imponentes senhoras ou senhoritas, quase sempre inglesas ou franceses, que cuidavam principalmente da educação das crianças e eram chamadas de au pairs. Muitas vezes era difícil distingui-las das sinhás para as quais trabalhavam, ou mesmo acreditar que eram elas as empregadas, tão melhor sabiam se vestir e se comportar. Acredito que foram as meninas que mais sentiram a minha falta no dia em que fui embora, quando a Mrs. Clegg ficou sabendo do acontecido e achou que seria uma péssima influência para elas. O fato é que as três, a Miss Rose, a Miss Ruth e a Miss Rachel, já estavam começando a se comportar como crianças, sorrindo e mesmo brincando, embora sem fazer muito barulho para não atrapalhar o trabalho do pai e não chamar a atenção da mãe. Certa noite em que fui ver o banjocô e estava saindo da casa da sinhá Ana Filipa, fui presa porque pulei o portão. 2 policiais estavam escondidos na escuridão da rua, em frente à casa ao lado, e assim que me viram, deram voz de prisão. Tentei escapar correndo para o lado oposto ao da casa do Mr. Clegg, mas os outros 2, já prevendo que isso poderia acontecer, estavam escondidos atrás de uma árvore e me agarraram assim que passei por eles. Disseram que não era a mim que esperavam, e sim por 3 pretos que tinham sido denunciados, por estarem metidos em rebeliões e desordens, e que sempre saíam daquela casa. Mas para não voltarem ao quartel de mãos abanando, eles me levariam, pois coisa boa eu também não devia estar fazendo por pular o muro daquele jeito, em plena madrugada. Na manhã seguinte, a sinhá Ana Filipa foi consultada para confirmar que era mesmo minha dona e que eu estava alugada para um representante inglês, mas que tinha um filho ainda na casa, que aleguei ir visitar às escondidas. O Sebastião foi me buscar na cadeia, levando o dinheiro que eles cobravam por uma noite de alojamento. Foi por causa disso que os ingleses não me quiseram mais, depois que a sinhá explicou ao José da Costa o motivo pelo qual eu tinha desaparecido da casa quando ele foi procurá-la para comunicar o meu sumiço, acreditando em uma fuga. Ele foi até a casa dos Clegg e minutos depois voltou com a decisão de que o negócio, o meu aluguel, estava desfeito. A volta. Algumas mudanças tinham ocorrido na minha ausência, e não apenas com o banjocô, que já andava sozinho, falava algumas palavras e estava ficando cada dia mais parecido comigo, menos pelo nariz, que mesmo não sendo mais tão delicado, continuava sem se esparramar. De certa forma, isso diminuía um pouco as suas chances de vencer na vida, apesar de que, na São Salvador daquela época, muitos mulatos estavam conquistando posições respeitáveis, a maioria vencendo pelos estudos, sendo que a profissão preferida por eles era a de bacharel em leis, como fiquei sabendo logo que comecei a circular com mais liberdade. O Tico, embora não tivesse se preocupado em aprender a ler e escrever, dizia que ainda chegaria a doutor. Ele que, ao crescer, tinha se tornado muito mais responsável e mais sério que o Hilário, mesmo continuando com a vida boa que levavam, quase sem fazer nada. A Rita, a Firmina e a Josefa tinham sido vendidas, e havia outros 2 escravos na casa, o Francisco e o Raimundo, rapazes por volta de 20 anos,
fortes e bonitos, sendo que o Francisco era muito mais. Eles foram comprados para fazer os serviços mais pesados, já que o Sebastião era o único homem da casa, único com quem se podia contar, porque o Tico e o Hilário estavam sempre sumidos quando se precisava deles. Mas o Sebastião já estava ficando velho demais para carregar peso ou mesmo para defender a casa, se necessário. Eu já havia me encontrado com os dois, o Francisco e o Raimundo, junto com o Sebastião, na madrugada em que me pegaram deixando a casa da Sinhá, mas estava escuro e nem pude reparar direito. A Esméria também já tinha comentado sobre eles em um dos meus domingos de visita ao Anjocu, mas eu não tinha dado muita importância, o que me levou a ter uma agradável surpresa. A primeira vez que vi o Francisco, ainda na tarde do dia em que voltei, ele estava chegando da rua com o Raimundo, os dois carregando uma enorme tina de água sobre uma prancha de madeira adaptada com varais que eram apoiados sobre os ombros. Estavam voltando da Fonte Nova, onde, 2 ou 3 vezes por semana, buscavam a água de beber e de fazer comida. A água de gasto, como a de banho, por exemplo, era entregue diariamente em lombo de burro por um dos muitos aguadeiros que circulavam pela cidade, pelo menos até a construção do poço, alguns meses depois. O Francisco estava com o tronco nu. Tinha tirado a camisa que usava nas dependências do solar e feito com ela uma espécie de almofada para proteger o ombro do contato com a madeira. Antes de olhar para o rosto dele, parecia que eu estava vendo o Lourenço, com os músculos dançando embaixo da pele suada. Eu estava sentada na porta da cozinha debulhando milho quando eles pararam na minha frente, e a Esméria pediu que eu desse licença para que passassem com a tina de água para dentro da despensa. Ela teve que repetir o pedido, enquanto os dois fizeram respeitosamente um cumprimento com a cabeça na minha direção. A Esméria me apresentou com a mãe do Banjocu, que estava voltando para trabalhar na casa. Ao ouvir o nome do meu filho, o Francisco perdeu a timidez e abriu um sorriso largo, como se ser a mãe do Banjocu já nos fizesse amigos. Depois eu percebi por quê, a grande amizade que existia entre os dois. Mal via o Francisco, ou ouvia sua voz, o Banjocu se assanhava dizendo em uma língua que só os dois entendiam qual a brincadeira que iam fazer. A preferida era de cavalo, e o Francisco ficava engatinhando pelo chão com o meu filho montado nas costas, batendo com os pezinhos na cintura dele, quando queria que ele andasse mais rápido, e usando como arreio um pedaço de pano que o moço prendia entre os dentes. Aliás, os dentes eram das coisas que o Francisco tinha de mais bonitas. Lábios carnudos, mas exagerados, e uma fileira de dentes muito brancos e muito certinhos, como se tivessem sido talhados, um a um, por um grande artista. Eu gostava de ver o Francisco sorrindo, principalmente quando sorria junto com o Banjocu. Além do serviço da água e da manutenção e conservação do solar, eram o Francisco e o Raimundo que carregavam a liteira que a Sinhá tinha acabado de comprar. Ela a usava sempre que saía, levando a Antônia como mucama, caminhando logo atrás. A liteira era uma peça muito bonita e tinha sido feita sob encomenda para a Sinhá, que, quando estava em casa, aguardava no vestíbulo, içada por cordas e roldanas, pendurada no teto, quase sobre o console. Na maioria das casas, as liteiras ou as cadeirinhas de arruar eram guardadas assim, mas a da Sinhá merecia o lugar de destaque, pois era quase um enfeite. Na casa dos Clegues não era desse jeito, pois eles tinham um cômodo que o José da Costa chamava de quarto da cavalariça, pelo qual era o responsável, onde ficavam 2 liteiras e uma carruagem que eram puxadas por cavalos, estes sim conduzidos por um escravo. Durante todo o tempo em que estive lá, a carruagem não saiu do lugar, e, iguais àquela, deveria haver muitas outras escondidas nas casas, fabricadas no estrangeiro e impossibilitadas de andarem pelas ruas de São Salvador. As ruas eram muito esburacadas, o que causava grande desconforto aos ocupantes das carruagens, jogados de um lado para o outro.
Algumas ruas ainda eram tão estreitas e cheias de curvas e esquinas que muitas vezes não dava espaço suficiente para as carruagens, causando tantas preocupações que nem compensava tirá-las de casa. Usavam-se mais as cadeirinhas de arruar ou as liteiras pequenas, como a da Sinhá, carregadas por pretos e raramente puxadas por animais. Para as viagens, ficavam reservadas as segues e as liteiras maiores, com espaço para 2 ou até 4 pessoas, que podiam ser movidas tanto por pretos quanto por animais, dependendo da distância, do peso e da quantidade de viajantes. As maiores eram carregadas por mais de 8 pretos, e não era raro se ver pelas entradas, ou até mesmo, em algumas ruas, um cortejo formado pelas mucamas e por uma parelha de pretos sobressalente para dar folga a quem se cansava. Eu estranhei bastante ter que voltar a dormir no porão úmido e mal cheiroso, depois de ter me acostumado às baias individuais e frescas do solar dos Clegg, sempre cheirando a mar e limpeza. E só não foi pior por causa do Francisco, que passei o resto do primeiro dia sem ver novamente. Mas à noite, quando nos recolhemos, minha esteira ficou quase de frente para a dele, e mesmo de longe eu podia sentir a sua presença. Não era o cheiro de suor, do qual eu já tinha até me desacostumado, mas alguma coisa que eu nunca tinha sentido nem pelo Lourenço. Eu fechava os olhos e tentava me lembrar do rosto e do corpo do Francisco, e era como se em um instante ele chegasse para perto de mim, a ponto de ouvi-lo respirar. Dormi pedindo para sonhar com a minha avó, com a minha mãe ou com a Taiwo, porque sempre que alguma coisa boa estava para acontecer comigo, eu sonhava com o sorriso de alguma delas. Mas, quando acordei na manhã seguinte, não me lembrei de sonho algum, apenas que precisava dar um jeito de ir novamente até o sítio do Babalaúgo fim de time para buscar meus orixás. O Francisco e o Raimundo eram peus. Peu é uma etnia africana, e quase não falavam português. Tinham sido escolhidos pela própria Sinhá Ana Felipa, havia menos de 2 meses, no mesmo mercado onde eu tinha sido comprada. Estranhei terem se conformado tão depressa com a situação de escravos, mas logo Sebastião disse que eram 2 dissimulados, que tinham entendido que não adiantava tentarem nada sozinhos, pois acabariam sendo pegos e castigados. Na cidade, os escravos eram castigados pela polícia ou por pessoas que tinham por profissão dar corretivos em pretos, geralmente em praça pública, nos pelourinhos. Quando o crime cometido era mais grave, eles eram mandados para as galés. Assim eram chamados os navios-prisão, cumprindo longas penas dentro de navios parados ao longo da costa, ou mesmo nos fortes, já que a cadeia pública era bastante precária e pequena. Nela ficavam apenas os que estavam esperando a definição do castigo, ou o cumprimento das penas de açoite, ou então aqueles cujos donos apelavam das sentenças, achando que estavam sendo prejudicados por não poderem usufruir dos seus bens, no caso, os escravos. Os condenados por crime muito graves eram deportados, a não ser que recebessem perdão vindo da corte. Percebi que o Sebastião estava muito bem informado sobre isso, e ele me disse que em uma próxima oportunidade me contaria tudo, que tinha relação com aquela noite em que eu tinha o visto, do lado de fora da casa, junto com o Francisco e o Raimundo. E até mesmo com a minha prisão, pois se sentia um pouco responsável por ela. Perguntei se o Tico e o Hilário, ou alguém mais da casa, compartilhavam aqueles segredos, e ele respondeu que não, que eu seria a primeira. Foi bom imaginar que eu ficaria sabendo de um segredo que o Francisco também sabia. Isso nos tornaria cúmplices em alguma coisa muito importante, que, pela expressão grave no rosto do Sebastião, eu já imaginava o que poderia ser. Nós nunca tínhamos conversado sozinhos, mas sempre nos olhávamos pela casa, até o dia em que resolvi abordá-lo, falando em Iorubá, mais provável de ele entender do que o português.
Foi uns 2 dias depois daquela conversa com o Sebastião, logo que nos recolhemos para dormir. Cheguei perto do Francisco e disse que ele tinha ficado bonito vestindo a farda de sair com a sinhá. Chamava-se libre aquele tipo de roupa, que fazia com que ele ficasse parecendo um fidalgo, com o casacão azul marinho enfeitado com galões dourados, enchimento nos ombros, comprimento até abaixo dos joelhos e, atrás, um rabo parecido com o de um passarinho chamado Tesourinha, que tinha esse nome exatamente por ter o rabo terminado em 2 pontas, como uma tesoura. A libre era fechada na frente por 2 botões dourados, na altura da barriga, e era usada sobre uma camisa branca com um laço no pescoço. As calças eram justas e do mesmo tecido da libre, um pouco abaixo dos joelhos, sendo que o resto das pernas era coberto por meias brancas, enfiadas dentro de sapatilhas pretas de bicos afunilados, enormes, presas com um elástico que atravessava o peito do pé. Eu disse ao Francisco que ele ficava bonito vestido daquele jeito, e ele não respondeu, apenas sorriu, abaixando a cabeça, envergonhado. Ele e o Raimundo, com suas libres, carregavam a nova liteira da sinhá, que era quase um móvel de tão bonita. Era parecida com 2 cadeirinhas colocadas uma de frente para a outra, com chão de madeira, assim como as armações laterais que subiam até o teto fazendo graciosas curvas, como se fossem troncos vivos e flexíveis, e não apenas madeira morta. Essas armações serviam de moldura para o teto de couro e para as partes da frente e de trás, completamente fechadas, que no interior da liteira sustentavam 2 banquinhos com assentos almofadados de carmesim. O mesmo carmesim era usado nas cortinas das janelas que, na verdade, não eram bem janelas, apenas envidraçados, que ocupavam boa parte das 2 portinholas, uma de cada lado. O vidro era discreto, e nele estava desenhado, de um lado e de outro, um monograma da sinhá, AFDAACG, em letras entrelaçadas no meio de um emaranhado de flores que formavam um desenho oval. Quando carregada, a liteira era erguida a pouco mais de 2 palmos do chão, diferente da cadeirinha, que era elevada a uma altura perigosa, que ia do chão até o ombro dos pretos carregadores. Na liteira, os camboões que ficavam apoiados sobre os ombros eram presos quase na altura do teto, e não do assoalho. Formavam um bonito conjunto, a liteira transportada pelo Francisco e o Raimundo, acompanhada de perto pela Antônia, cada vez mais coberta de joias e roupas de seda, que nada ficavam a dever a algumas sinhás. Era assim que eles saíam para a rua, quando eu sentia falta da presença do Francisco, mas podia brincar à vontade com o banjocô, sem ser vigiada de perto pela sinhá Ana Filipa e sem ter que ficar ouvindo a todo momento que determinada brincadeira não era adequada para o menino. A Esméria disse para tomarmos cuidado quando percebeu que eu e o Francisco andávamos conversando pelos cantos. Na maioria das vezes era coisa à toa, e eu aproveitava para ensinar a ele algumas palavras em português e contar o que já sabia sobre a cidade. Era bom estar com ele, embora na maior parte do tempo somente eu falasse e ele escutasse, sorrindo. Mas era o sorriso que eu gostava de ver, e então tentava me lembrar de coisas engraçadas, de histórias da época da fazenda e da casa dos Clegg, ou então de Savalo e Uidá, e também dos alôs da nega Florinda. Uma noite, eu estava lendo um trecho do livro do Padre Vieira, que a Esméria tinha guardado para mim, e ele ficou segurando a minha mão, soltando somente quando eu precisava virar as páginas. Percebendo que eu sempre molhava o dedo para folhear o livro, o Francisco começou a levar a minha mão até a boca dele. Foi como se um arrepio tivesse partido da boca dele, passado para o meu dedo e percorrido todo o meu corpo, rápido como um rio em época de cheia. Acho que foi ali que começamos a namorar, mas o primeiro beijo foi dado no domingo seguinte, à noite, depois que ele, o Raimundo e o Sebastião voltaram de mais uma daquelas saídas misteriosas. Eu tinha ficado em casa e aproveitei para fazer alguns cookies para a senhora experimentar com o chá que tomava à tarde,
na varanda, junto com o padre notório. Eles elogiaram bastante, achando que era receita da Esméria ou das Graças, mas quando a Sinhá soube que tinham sido preparados por mim, disse que estavam pesados, que não tinha a leveza dos que ela costumava comer. Eu disse que era por causa da farinha, que na casa dos ingleses usavam farinha de melhor qualidade, mais fina e clara, e foi o que bastou para ela me chamar de insolente e me pôr de castigo até o dia seguinte. Enquanto ela gritava comigo, o Banjocô, que estava no meu colo, começou a chorar e se agarrar a mim como se o ofendido fosse ele, o que fez com que ela ficasse mais brava ainda. Deixei-o chorando ao lado dela, brincando com a Esméria, e corri para o porão. Algum tempo depois chegaram o Sebastião, o Raimundo e o Francisco, que preferiu não se juntar aos outros em volta do balaio de laranjas e foi ter comigo no porão quando soube que eu estava de castigo. Assim que entrou, senti vontade de abraçá-lo, e ele parecia ter o mesmo pensamento, tanto que se sentou ao meu lado e passou o braço pelo meu ombro, puxando o meu corpo para junto do dele. Não havia melhor lugar para ficar do que encostada ao peito do Francisco. Mas aquela felicidade não durou muito tempo, porque logo a Sinhá mandou chamá-lo para que, junto com o Raimundo, levasse o padre notório até em casa. Antes de partir, ele me beijou. Um beijo rápido, quase que só encostando os lábios, mas que me deixou com uma vontade de repetir. Sem pensar duas vezes se deveria ou não fazer aquilo, peguei a esteira dele, do outro lado do porão, e levei para junto da minha. Ele nada disse ao voltar. Noite fechada, quando todos já tinham se recolhido e conversavam preguiçosamente, cada qual em sua esteira. Apenas se deitou ao meu lado e me abraçou, dando outro beijo que durou até que adormecêssemos.